Fala people, eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista em aprovação no exame da OAB com direito do trabalho. E no vídeo de hoje você vai saber tudo o que a OAB já cobrou na segunda fase sobre jornada de trabalho. Fique comigo aqui para que você possa ser aprovado o mais rápido possível no exame da OAB. Olha, e se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva logo, porque aqui você vai ter acesso a um conteúdo 100% atualizado e totalmente voltado para a sua aprovação. Roda a vinheta! Pois bem, um dos assuntos muito cobrados na segunda fase do exame da OAB é a jornada de trabalho. A CLT, ela tem um capítulo inteiro dedicado a essa matéria, e esse capítulo recebe o nome de da duração do trabalho. É dentro desse capítulo que nós estudamos as jornadas de trabalho, jornada diária, jornada semanal, os intervalos intrajornada e até mesmo intervalo interjornada, as horas extras, o trabalho noturno, enfim, nós temos aí uma série de assuntos que dizem respeito à duração do trabalho. E a banca vem cobrando sim, e eu vou te mostrar agora como que nas últimas 10 provas nós tivemos aí questões relacionadas a esse assunto. Vamos lá? OAB de número 25, questão de número 3. Analise comigo o enunciado dessa questão. Ramiro, auxiliar de serviços gerais, trabalhou para a sociedade empresária Bom Tempo S.A. de 17 de 12 de 2017 a 25 de 2 de 2018. Cumpria a jornada das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira e aos sábados de 8 às 12. De segunda a sexta-feira, deveria ter um intervalo de 1 hora, mas em razão do volume de trabalho, só conseguia desfrutar de 40 minutos. Tendo Ramiro procurado você como advogado, considerando os exatos termos da legislação trabalhista em vigor, responda aos itens a seguir. Letra A. O que você deverá pleitear em sede de reclamação trabalhista quanto ao intervalo? Justifique. Meus amigos, o intervalo intrajornada, que é o intervalo para refeição e descanso, deverá ser de no mínimo 1 hora, no máximo 2, para jornadas diárias acima de 6 horas de trabalho. Verifiquem que Ramiro trabalhava de 8 às 17, então ele trabalhava mais de 6 horas, tendo, portanto, direito a no mínimo 1 hora de intervalo. Mas o enunciado, ele te fala que Ramiro tinha apenas 40 minutos de intervalo. Então, o que você deverá pleitear para Ramiro em sede de reclamação trabalhista? O pagamento do período suprimido, que seria, no caso, 20 minutos, acrescido do adicional de 50%, que é o adicional de horas extras. Isso tudo nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Letra B, pergunta da letra B. Qual é a natureza jurídica do pagamento do intervalo suprimido de Ramiro? Justifique. A natureza jurídica do intervalo intrajornada é meramente indenizatória. Previsão também do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. O que significa dizer que o período suprimido do intervalo intrajornada tem natureza meramente indenizatória? Significa que o empregador pagará a hora extra ao empregado, mas esse valor não gera reflexo no valor de nenhuma outra parcela de natureza trabalhista. Ou seja, eu não vou usar este valor como base de cálculo para as demais parcelas trabalhistas, como, por exemplo, o 13º salário, as férias e até mesmo o recolhimento do FGTS. Vamos para a próxima questão? OAB número 26, questão número 2. Acompanhe comigo o enunciado.
Lucas trabalhou em uma rede de restaurantes localizada em determinado estado da federação. A sociedade empresária possui 60 empregados, divididos em 10 lojas localizadas em municípios diferentes, sendo que cada unidade possui 6 empregados. Após ser dispensado sem justa causa, Lucas ajuizou uma reclamação trabalhista, postulando o pagamento de horas extras, afirmando que cumpria extensa jornada de segunda a sábado, das 7 às 21 horas, com intervalo de 20 minutos para refeição. Em contestação, a ex-empregadora negou a jornada dita na petição inicial, afirmando que a labuta respeitava o módulo constitucional. Em audiência, após verificar que os controles de ponto não foram juntados, o advogado do autor requereu a aplicação da confissão em desfavor da reclamada. Diante da situação retratada, da lei e do entendimento consolidado do TST, responda aos questionamentos a seguir. Pergunta da letra A. Como advogado da sociedade empresária, que tese você sustentaria em relação aos cartões de ponto? Justifique. Vejam que esta empresa, ela possui menos de 20 empregados por estabelecimento. Portanto, ela não é obrigada a manter os cartões de ponto, a manter os controles de jornada. Esta previsão está no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Tome muito cuidado, eu vou fazer essa observação, mas é uma mudança recente, tá? É o número de 20 empregados. Então, hoje, aquela empresa que possui mais de 20 empregados está obrigada a ter cartão de ponto, controle de jornada. Mas se ela possui menos de 20 empregados, não existe essa obrigatoriedade. Porque a época dessa questão ainda eram 10 empregados, ok? Hoje, atualizando, são 20. Vamos para a letra B. Caso você fosse contratado pelo trabalhador e a sociedade empresária juntasse os controles de ponto com marcação de jornada de segunda a sábado, das 8 às 16 horas, e intervalo de 1 hora para refeição em todos os dias, que tese você advogaria em prol do seu cliente? Justifique. Bom, nesse caso, nós teríamos os chamados cartões de ponto britânicos, né? Que são aqueles cartões de ponto que possuem horários de entrada e saída uniformes. Então, todos os dias o empregado chegava às 8 em ponto e saía às 16 em ponto. É humanamente impossível que essa realidade aconteça. Então, quando a empresa exibe este modelo de cartão de ponto, eles serão inválidos como meio de prova. E o ônus da prova é então transferido para o ex-empregador. Súmula 338, inciso 3º do TST, ok? Vamos para a próxima questão. Estamos falando de jornada de trabalho, de intervalo, de trabalho noturno, tudo que já caiu nos últimos 10 exames da OAB. Vamos para a OAB de número 28, questão 4. O gerente de uma rede de restaurantes ajuizou reclamação trabalhista postulando o pagamento de horas extras pelo excesso da jornada e por não ter pausa alimentar regular. Disse o ex-empregado, na petição inicial, que se ativava na extensa jornada de segunda-feira a sábado, de 8 às 22 horas, com intervalo de apenas 30 minutos para refeição. Que ganhava salário mensal de R$8.000 e comandava a loja, tendo por atribuições fiscalizar o funcionamento da empresa e os funcionários, fazer a escala de férias dos empregados e negociar com fornecedores, além de abrir e fechar a loja, pois tinha a chave da porta e a senha do alarme. O maior salário entre os seus subordinados era de R$3.200. Diante da situação retratada e dos ditames da CLT, responda aos itens a seguir.
Pergunta da letra A. Caso você fosse contratado pela empresa, que tese advogaria em juízo em favor dela contra o pedido de horas extras? Nós temos aqui a hipótese prevista no artigo 62 da CLT. São aqueles tipos de trabalhadores que não é possível o controle de jornada dos mesmos e, consequentemente, eles não têm direito a horas extras. Quem são esses trabalhadores? O exercente de cargo de confiança, que é o caso dessa questão, previsão do artigo 62, inciso 2 da CLT, né? O empregado que ocupa o cargo de confiança não tem direito a horas extras, porque ele também não tem o controle de jornada. Além do exercente de cargo de confiança, nós temos os teletrabalhadores, que também não têm direito a horas extras pelo mesmo motivo, e aqueles empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de jornada. Ok? Vamos para a próxima, OAB de número 29, questão 3. Você foi contratado como advogado por um trabalhador que requereu em reclamação trabalhista o pagamento de horas extras e adicional noturno. Em audiência, após ter acesso à defesa, você verificou que a tese defendida pela reclamada foi a seguinte: em relação ao adicional noturno, negou o direito, porque a convenção coletiva da categoria prevê, em uma das cláusulas, expressamente, que a remuneração do trabalho noturno seria igual ao diurno, sem direito a adicional. Em relação ao pedido de horas extras, negou a sua existência, apresentando os controles de ponto assinados pelo trabalhador, que contém horários invariáveis de entrada e saída. O juiz concedeu prazo para manifestação acerca da defesa e documentos. Considerando a situação posta, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir. Pergunta da letra A. À luz da defesa e dos documentos, que tese jurídica você apresentaria em relação ao pedido de adicional noturno? Justifique. Meus amigos, a norma coletiva, ela não pode suprimir o pagamento do adicional noturno. O adicional noturno tem previsão no artigo 7º da Constituição Federal, é matéria de natureza constitucional, é um direito constitucional trabalhista, e nem através de convenção ou acordo coletivo é possível a supressão do mesmo. Existe, então, aí uma nulidade referente a essa cláusula da convenção coletiva. Previsão do artigo 611b, inciso 6º da CLT. Aliás, o artigo 611b, ele traz aquilo que não pode ser objeto de negociação coletiva. Eu sugiro que você dê uma lida no artigo 611b e você irá verificar que muitos dos direitos que ali estão têm previsão lá no artigo 7º da Constituição Federal também. Pera aí rapidinho, tá curtindo esse conteúdo? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Deixou? Se inscreveu? Então bora continuar. Vamos para a pergunta da letra B. À luz da defesa e dos documentos, que tese jurídica você apresentaria em relação ao pedido de horas extras? Justifique. Nós fizemos uma questão agora há pouco sobre esse assunto. E os controles de ponto, né, com horários invariáveis, horários de entrada e saída invariáveis, são inválidos como meio de prova. Dessa forma, o ônus da prova se inverte, passando a ser da sociedade empresária, teor da súmula 338, inciso 3 do TST. Vamos para a próxima, OAB 31, questão de número 3. Acompanhe o enunciado comigo. Reginaldo trabalha como operador de telemarketing, atendendo ao número de telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente SAC, do seu empregador, tendo sido admitido em 22/3/2018.
Uma vez que Reginaldo trabalha apenas com recepção de ligação telefônica, o empregador determinou, desde o início do contrato, que Reginaldo trabalhasse em seu próprio domicílio, local onde o empregador instalou uma pequena central para a recepção dos telefonemas, bem como um computador para que Reginaldo pudesse registrar no sistema da empresa as reclamações e sugestões dos clientes. Em janeiro de 2020, Reginaldo pediu demissão. Diante da narrativa apresentada e dos termos da CLT, responda às indagações a seguir. Pergunta da letra A. Se Reginaldo ajuizasse reclamação trabalhista logo após a ruptura contratual, postulando horas extras, alegando que trabalhava 10 horas diárias sem intervalo, que tese jurídica de mérito você, como advogado da empresa, apresentaria em favor da reclamada? Justifique. Olha só que coisa legal. Quando nós vamos pegando as provas anteriores e vamos vendo, né? Não sou eu que estou contando para você, você está vendo isso. Já caiu isso aqui em várias questões anteriores, né? São os excluídos do artigo 62, aqueles que não têm direito à hora extra porque não possuem controle de jornada. Aqui nós temos a hipótese do teletrabalhador, previsão do artigo 62, inciso 3º da CLT. É por isso que eu trago esse vídeo para você entender que se você segue o método escolhido para o seu estudo da forma adequada e você faz bastante resolução de questões, não tem erro. A prova, ela é sua. Porque os assuntos se repetem, as questões se repetem, a forma de abordar as matérias se repete. E é isso que eu quero que você perceba com esse vídeo de hoje. Vamos para o próximo? OAB 32, questão de número 1. Jéssica trabalha como operadora de telemarketing em uma sociedade empresária, oferecendo vários produtos por telefone. Seguro de vida, seguro saúde, plano de capitalização, dentre outros. A empregadora de Jéssica propôs que ela trabalhasse da sua residência a partir de fevereiro de 2018, o que foi aceito. Então, a sociedade empresária montou a estrutura de um home office na casa de Jéssica e o trabalho passou a ser feito do próprio domicílio da empregada. Passados 7 meses, a sociedade empresária convocou Jéssica para voltar a trabalhar na sede a partir do mês seguinte, concedendo um prazo de 30 dias para as adaptações necessárias. A empregada não concordou, argumentando que já havia se acostumado ao conforto e à segurança de trabalhar em casa, além de, nessa situação, poder dar mais atenção aos 2 filhos menores. Ela ponderou que para que a situação voltasse a ser como antes, seria necessário haver um consenso, mas que no seu caso não concordava com esse retrocesso. Diante da situação retratada e dos ditames da CLT, responda aos itens a seguir. Nós vamos responder a questão da letra B. Se Jéssica ajuizasse a ação, postulando horas extras no período em que atuou em seu domicílio, que tese você, contratada pela sociedade empresária, sustentaria? Justifique, né? Mais uma vez, a mesma pergunta. A tese a ser apresentada é a de que o teletrabalho não enseja o pagamento de horas extras, na forma do artigo 62, inciso 3º da CLT. Legal, não é? É isso, gente. É fazer as questões, é acompanhar as provas anteriores, é treinar. É você treinando que você vai chegar no dia da prova muito tranquilo, seguro, para responder às suas questões. Próxima questão, OAB 32, questão de número 3. Vejam que na OAB 32, nós tivemos 2 questões referentes ao assunto da duração do trabalho, da jornada do trabalho. Rezende
contratado em 5/4/2019, como cozinheiro no restaurante Paladar Supremo, trabalhava de segunda a sexta-feira, das 16 à meia-noite, sem intervalo. Em 4/9/2019, Rezende foi dispensado sem justa causa e ajuizou uma reclamação trabalhista, postulando o pagamento de 1 hora diária com adicional de 50%, em razão do intervalo para a refeição não concedido, além da integração dessa hora com adicional de 50% ao 13º salário, às férias, ao FGTS e ao repouso semanal remunerado. Considerando a situação apresentada e os termos da CLT, responda aos itens a seguir. Vamos responder a letra A. Pergunta da letra A. Caso você fosse contratado pela empresa que reconhece não ter concedido o intervalo para a refeição, que tese jurídica você poderia advogar em defesa dos interesses da reclamada para reduzir eventual condenação? Essa questão também já veio, mas ela veio abordada de uma forma diferente. A questão que nós fizemos aqui hoje do Ramiro é exatamente sobre isso. Aqui, você foi contratado pela empresa e a empresa quer saber como que ela pode diminuir o ônus, né, do pagamento referente a essas horas extras pela supressão parcial aí do intervalo intra-jornada, né? Sendo que essa supressão pode até ser total, que o raciocínio é o mesmo. Meus amigos, a hora extra decorrente da supressão ou redução do intervalo intra-jornada, ela possui natureza meramente o quê? Indenizatória, não é isso? Previsão do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Vejam que nesse enunciado, o juiz deferiu o pagamento da hora extra, mas deferiu também a integração dessa hora, né, ao 13º salário, às férias, ao FGTS e ao repouso semanal remunerado. Esses reflexos, eles não existem, porque esta parcela possui natureza meramente indenizatória, ok? Bom, para a gente fechar esse assunto sobre jornada de trabalho, eu quero te dar uma dica muito preciosa. Toda vez que você se deparar com uma questão que trata deste assunto, você vai verificar para mim o horário de entrada, o horário de início da prestação de serviços e o horário de término da prestação de serviços. E aí você vai contar para mim quantas horas são. Vamos usar essa questão da OAB 32, a questão de número 3, como exemplo, né? Essa questão diz que o Rezende trabalhava de 16 à meia-noite. Então, você vai pegar os seus dedinhos das suas mãozinhas e vai contar, olha, começava às 16, não é? Vamos contar quantas horas por dia ele trabalhava? 17, 18, 19, 20 e 21. 22, 23, 24, meia-noite. O Rezende, então, tinha uma jornada de 8 horas diárias, ok? Primeiro, você vai verificar quantas horas ele trabalhava por dia para você entender se existe aí alguma hora extra pelo excesso de jornada, tá? Lembrando que a jornada padrão seria de 8 horas diárias e 44 semanais. Tudo que ultrapassa isso deverá ser pago como hora extra com o devido adicional de 50%. Então, esse é o primeiro ponto. Feito isso, você irá verificar se o intervalo intra-jornada era respeitado, né? Então, para jornadas de até 6 horas, né, mais de 4 horas e até 6, são 15 minutos de intervalo que o empregado tem direito. Jornadas acima de 6 horas diárias, o empregado terá direito a um intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Lembrando que o intervalo intra-jornada, ele é além da jornada diária, tá? Ele é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, porque ele não é pago ao empregado. Bom, verificou se o intervalo foi cumprido? Ok. Se o intervalo não tiver sido cumprido na integralidade, isso vai gerar hora extra, né? Então, é o período suprimido com o devido adicional de 50%, porém, nesse caso, a natureza dessa hora extra é indenizatória.
Outra coisa que eu quero que você preste atenção, se o enunciado lhe informa em qual horário ele saiu do trabalho hoje e em que horário ele entrará para iniciar a prestação de serviços amanhã. Porque entre um dia e outro de trabalho, nós precisamos que exista aí no mínimo 11 horas de descanso. É o chamado intervalo interjornada, tá? Caso o empregado faça, por exemplo, apenas 10 horas de descanso, ele tem 1 hora extra aí a receber, né? Porque ele deveria ter no mínimo 11 horas de descanso. Então é muito importante que você verifique todos os horários, horário de entrada, horário de saída, verifique se o horário para refeição e descanso foi obedecido e verifique quantas horas de descanso o empregado teve entre um dia de trabalho e o outro dia de trabalho, ok? Bom, é isso que eu queria deixar para você nesse vídeo de hoje. Eu quero que você entenda que é perfeitamente possível, através das técnicas aplicadas e do estudo das questões, que você tire uma excelente nota na sua segunda fase e seja definitivamente aprovado no exame da ordem. Não deixe de deixar o seu like aqui e compartilhar esse conteúdo com o seu amiguinho OABeiro, que também tá doidinho para ficar livre dessa prova. Vejo você no próximo vídeo. Beijo da prof. Até lá.